Boa tarde. Vocês nos ouvem bem? Maravilha. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Ideas to Move. Dessa vez no Fórum E-Commerce Brasil, esse evento tão incrível, né, que reúne tanta gente bacana. Então, vamos lá para mais um Ideas to Move. O Ideas to Move é uma agenda da Clear, que é um espaço de troca, de fomento de conhecimento, compartilhamento de visão de futuro, para retroalimentar, não é, os nossos convidados com informações importantes aí para direcionar o rumo dos seus e-commerces, dos seus comércios digitais. Beleza? Bom, um lembrete importante, gente, sobre o conteúdo. Essa agenda está sendo gravada e todo o conteúdo vai ficar disponível no Clearcast, né, na página do Clearcast, da ClearSale. Acompanhando nossas redes sociais, @ClearSale no Instagram, e lá a gente vai notificar assim que a gente disponibilizar o conteúdo. Beleza? Bora! Bom, e hoje o assunto é para aqueles que estão em processo de crescimento ou trabalhando para aquecer, que precisam de informações para conseguir musculatura para dar os próximos passos. Porque crescer é muito bom, né? Mas tem os efeitos colaterais do crescimento. O chargeback, que sempre vem, que a gente não quer que venha, a experiência do cliente, né? Os pedidos que ficam represados de vez em quando, quem nunca passou por isso, não é mesmo? E a ideia hoje é a gente fazer algumas trocas a respeito desse assunto. Para isso a gente trouxe 2 profissionais de peso, então vou pedir para que vocês se juntem a mim para dar as boas-vindas para Carmen Pedroso, que é gerente de meios e pagamentos da Electrolux, e o Renato Burim, diretor de Fintech da Nuvem Shop. Sejam muito bem-vindos. Vocês podem se apresentar, por favor? Sim. Bom, sou Carmen Pedroso, responsável por meios de pagamento na Electrolux para a América Latina. Dentro da estrutura de meios de pagamento, a gente tem a caixinha de negociação com meios de pagamento, campanhas com bancos, meios de pagamento, fraude, performance de meio de pagamento e atendimento ao consumidor, ali é o que tange reembolso e estorno. E obrigada, é um prazer estar aqui para a gente, né, fazer essa troca e discussão super interessante. Imagina, obrigada a você, Carmen, por ter vindo. Renato, por favor, você pode se apresentar? Claro. Boa tarde, gente, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês hoje. Me apresentando, meu nome é Renato Burim, eu sou o diretor de Fintech da Nuvem Shop. Para quem não conhece, nós somos a plataforma de e-commerce líder aqui na América Latina. Estamos com um stand bem bacana aqui no evento, convido todos a passarem lá depois para conhecer. E nós apostamos muito no modelo de vendas diretas ao consumidor, né, onde a gente provê a tecnologia para o lojista vender sem nenhum intermediário diretamente para o consumidor, para o cliente final dele. E aí, para isso, além da loja, a gente provê pagamentos também, lançamos já uma oferta de crédito para os lojistas, estamos estruturando uma avenida de banking e várias outras coisas que vão vir pela frente também. Muito bom, muito obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença, pela disponibilidade. Vamos começar então, pessoal? Para a gente começar, vou começar com você, Carmen. Conta pra gente como é que foi o início do e-commerce lá na Electrolux, né? Como foi esse processo de começar do zero, começar a vender online? Teve um processo de convencimento dos stakeholders, né? Depois expansão da operação. Divide com a gente um pouquinho da sua experiência. Sim. Nós iniciamos o nosso e-commerce em 2013. Sem dúvida foi um desafio enorme, porque nós somos uma indústria, né? Então a gente colocou o e-commerce dentro da indústria. Eu acho que nesse período um dos principais desafios que a gente teve foi a mudança de mindset dentro da empresa, né? Para que a gente desse velocidade a algumas coisas, tivesse muito mais flexibilidade, urgências, etc. Então a gente levou-se um tempo para isso. Sem dúvida, nesse período a gente teve aí grandes aprendizados, a gente foi errando e aprendendo e consertando e voltando e indo. Tivemos, obviamente, a ajuda de muitos parceiros, depois acho que a gente vai comentar um pouquinho mais. E em 2018 a gente expandiu para alguns países da América Latina. E aí eu acho que foi um pouco mais fácil, porque a gente já estava com 5 anos com e-commerce no Brasil, então a gente conseguiu expandir já, evitando os erros que a gente cometeu aqui. Então tivemos, obviamente, desafios também, porque são países diferentes, com algumas questões específicas, né, dos países. Mas a base, eu acho que ela foi muito, né, melhor preparada e a gente teve mais velocidade, basicamente. Muito bom, muito legal. Esses desafios estão sempre presentes, né, Renato? Conta um Sempre. pouquinho pra gente como é que é na base de clientes da Nuvem Shop, que já é um outro perfil, né? Uma característica super diversa, né, de Claro. logos.
Eu acho que, diferentemente da Electrolux, né, que era uma indústria e depois criou o e-commerce, a Nuvem Shop já nasceu com uma plataforma de e-commerce, mas para mim o divisor de águas foi quando a gente começou a operar com uma solução de pagamentos própria. Porque isso muda o jogo, né, do risco ali que você está exposto, né? Sim, de fato. E aí o início disso, na verdade, teve um início fracassado, bem antigo, assim, lá para 2016, 17, tipo, isso já é pré-história. Hoje em dia, né, você vai falar de 2017. Verdade. Mas teve uma tentativa lá atrás de lançar um primeiro meio de pagamento próprio que deu errado. Porque justamente vieram os problemas ali de fraude, de chargeback, foi muito antes de eu ter entrado, então nem tenho todo o detalhe ali, mas com certeza não foi dado ali o peso que essa iniciativa merece, né? Então foi descontinuado e aí a empresa continuou operando igual ela opera até hoje, usando soluções terceiras de pagamentos, que foi assim que a Nuvem Shop começou, né? A gente tinha uma plataforma, a gente dá a tecnologia, é muito simples da pessoa criar, configurar, crescer o negócio dela, né? plug and play, e aí tem várias opções terceiras que com um clique a pessoa instala. Então é muito mais fácil do que a pessoa ter que contratar um desenvolvedor, ir lá, achar SDK de uma empresa lá, conectar, muito mais simples. Mas ali, logo no comecinho da pandemia, a gente se deu conta que a experiência poderia ser muito melhor se tivesse uma oferta própria, integrada nativamente, onde a pessoa conseguisse gerenciar as vendas e os pagamentos unificados, sabe? Não ter que ir em um lugar ali para fazer um estorno e aí depois em outro lugar para devolver o dinheiro. Sim. Aí as informações se quebram e aí a vida do empreendedor é um alt tab constante. Ele tem lá 10, 15 empresas que ele fica trocando o dia inteiro. A gente falou, vamos simplificar. A gente aposta muito na facilidade de uso, né? Então a gente decidiu investir em soluções próprias para tudo aquilo que é muito, muito central. Então, pagamentos, foi o caso, logística também, a gente comprou uma empresa, a gente criou uma operação própria, mas bom, focando aqui no assunto de hoje que é pagamentos, né? A gente decidiu investir e falou, não vamos cometer os mesmos erros do passado, né? Vamos aprender com isso. Vamos formar um time mais robusto e vamos tomar os cuidados devidos. E aí foi aí que começou e tem dado muito certo. Poxa, que legal. Muito interessante, né? A gente perceber que duas marcas desse porte também tiveram as suas jornadas de aprendizado, as suas jornadas de falha, aprenderam, né, com as oportunidades e hoje performam muito bem, né? Obrigada, gente, por dividir. Agora vamos falar dos desafios que eles surgem na medida em que a volumetria cresce, né? Porque é tudo muito bonito no começo, quando você tem um ambiente controlado, uma volumetria discreta. Mas e na medida em que esse volume acaba crescendo de uma maneira muito escalável, né? Que tipo de desafios vocês percebem? Quais são os primeiros gargalos que vocês diagnosticaram? Bom, do nosso lado, teria uma lista aqui que eu poderia compartilhar, mas otimizando o tempo, eu acho que eu vou citar um que eu sei que é uma dor geral e a gente teve essa dor e ela foi bem complexa, que é a reconciliação. Então, à medida em que a gente foi crescendo, a gente teve muito problema de reconciliação. Eu diria que ele sim é um gargalo para quem está começando, olharia para isso já no início. Hoje, claro, o mercado muito mais desenvolvido, a gente tem aí várias soluções no mercado que podem auxiliar. Eu olharia para isso já começando, porque isso trava quando você quer escalar. Porque a gente está falando de transações ali unitárias, volumosas e que existem vários eventos que vão acontecer. Não existe mundo perfeito na liquidação. Vai ter estorno, vai ter reembolso, vai ter desconto, vai ter taxa, enfim, são contabilizações diferentes. Então, você precisa ter esse suporte. E isso vai te ajudar a você, obviamente, crescer em outra velocidade. Evitar problemas, vai te ajudar a ter controle e não perder dinheiro, né? Claro. Porque ninguém quer. Se você não conseguir fazer uma conciliação, você vai acabar tendo que fazer um ajuste e isso vai te trazer um prejuízo. E além disso, ele te traz uma flexibilidade, você tendo uma conciliação automatizada, um provedor, alguma coisa ali no meio, ele te traz uma flexibilidade para que você possa trabalhar com várias opções de meio de pagamento. E com essa
quantidade, diversidade que a gente tem de opções de pagamento e hoje também a demanda que a gente tem do consumidor também para isso, é importante que você tenha a velocidade e essa flexibilidade para você plugar, desplugar ou plugar vários e ter essa diversidade aí no teu checkout ou na tua loja física. Então, esse é vou dar esse exemplo para não alongar, tem outros, mas esse eu sei que é uma dor importante de ser cuidada. Legal, velocidade de resposta, né? E pavimentar direitinho o caminho, né? Legal. E você, Renato? Olha, eu comentaria 2 casos. Teve o primeiro gargalo, que foi quando a gente estava escalando a solução própria de pagamentos nossa, né? Onde, na época, nós usávamos uma solução de antifraude que não nos atendeu bem. E não era ClearSale, tá, gente? Obrigada. Todos tranquilos agora. E a gente estava crescendo e tinha alguns clientes que eram de mais alto risco. A gente sabia disso, né? Era um movimento consciente, mas a solução teve uma falha específica, deixou de funcionar ao mesmo tempo que a gente sofreu um ataque de fraude ali concentrado. Então, não foi tão grave como aquele lá anterior, a ponto de querer parar tudo, desliga o projeto e tal. Sim. Mas foi um grande chamado, sabe? Claro. Você tem que realmente ter algo robusto que consiga navegar ali, né? suportar um cenário de clientes de maior risco e que consiga ter uma resiliência maior nesses cenários, né? Então, esse daí foi um primeiro gargalo ali que a gente encontrou. Aí nós fizemos a troca, né? Viemos para cá para ClearSale nesse episódio e tem funcionado muito bem. E aí a gente escalou muito desde então. E aí depois eu comentaria de um segundo gargalo mais dos últimos anos, né? E a gente percebeu que aquela solução que era padrão, que era muito boa na média, que funcionava para quase todos os clientes, na medida que eu crescia e tinha uma pluralidade maior de clientes, necessidades, ia ficando mais diverso, aquela solução que na média era boa, em alguns casos, não atendia tão bem. Sabe, quando eu tinha algum cliente que tem um ticket médio maior ou que tem uma especificidade na operação dele e tal, deixou de atender bem. Então talvez foi um segundo gargalo. Como que eu consigo customizar a minha abordagem conforme a situação ali do lojista? Sim, não dá pra gente olhar só pro Pareto, né, basicamente, porque se a gente olha, resolveu o problema da maioria, né, é aquilo, a teoria já tá aí pra nos comprovar. Muito bom, agora a gente vai falar um pouquinho de processos, porque na medida em que o negócio escala, a informalidade, né, substitui a estruturação, a governança, que garante a perenidade. Vamos pensar aqui, na experiência de vocês, quais são os processos essenciais para garantir a resiliência operacional e manter a sustentabilidade do negócio? Bom, eu acho que a gente precisa ter bons KPIs sendo monitorados. Então, vou dar um exemplo aqui, quando a gente traz para meios de pagamento, acho que um dos core aí que a gente olha é a taxa de aprovação e sem dúvida é algo que você tem que olhar em tempo real, porque qualquer coisa que aconteça na tua operação, a taxa de aprovação vai ser impactada. E você consegue ali já identificar se você tem algum problema ou não e imediatamente já buscar o que está acontecendo, enfim, e colocar um plano de ação ali, né? E eu acho que o tema de fraude também, tanto monitorar taxa de aprovação, mas também o teu índice de chargeback e a gestão desse processo, né? Não basta você só identificar que você teve e você recebeu um chargeback, mas o que você vai fazer com ele para que você não receba esse mesmo chargeback amanhã, com o mesmo cenário, com a mesma fraude. Então, você fazer essa gestão. E, sem dúvida, dentro da tua operação, você, enfim, documentar aí processos críticos, você saber, dentro dos teus KPIs, você não só tê-los e monitorar, mas você entender esses KPIs e que ações que você precisa tomar, né? À medida que você identifica, enfim, algo bom, algo ruim ali dentro. Então, esses são alguns dos exemplos aqui que eu olharia já também, criaria já de imediato. Tá? Bons pontos, Carmen, bons pontos. E você, Renato? Olha, eu pensei em três assuntos aqui. Tá. Um primeiro de métricas, aí um pouco parecido com o que ela trouxe. Um segundo de políticas e processos. Sim. Não é? E um terceiro de atendimento ao cliente, né? Sim. E aí, começando pela parte de... o terceiro era de desafio
aos falsos negativos e aos falsos positivos. Ótimo ponto. Então, métricas é um pouco parecido com o que ela falou, né? À medida que você cresce e você vai sofisticando, você vai indo mais profundo no que você mede, né? No começo é só aprovação de chargeback, mas depois você cresce, e a minha disputa? Aí depois, mas e a minha taxa de vitória? E a minha... Aí, o que eu estou fazendo? Faz sentido eu contestar todos esses casos? Sim. Como deveria ser a minha política? Você começa a ramificar a tua atuação e onde você está otimizando, né? Então, isso do lado da medição. E aí, no lado de processos e políticas, quando você está começando, você pode resolver as coisas no ad hoc. Né? Cada caso é um caso, você está aprendendo e tal, mas à medida que você escala, não é sustentável. Não dá para você ficar pegando cada episódio e vendo o que você vai fazer. Você tem que criar ali uma lógica, tanto para você tomar a decisão internamente ali com rapidez, né, com assertividade, o que você vai fazer nesse caso, com um determinado padrão, você vai descredenciar o cliente ou não, tal, ter algo muito combinado já. E também na tratativa que você vai dar ao cliente, né? Como é que você vai responder já com fluxos bem montados, os times treinados, para não ter que ficar toda hora perguntando para um monte de gente para saber como tratar ali o episódio. E aí o terceiro ponto do desafio aos falsos negativos e aos falsos positivos vem de você estar sempre buscando melhorar cada vez mais na medida que você tem uma granularidade maior de métricas, né? Então, minha aprovação tá boa, meu chargeback tá baixo, mas onde que eu tô barrando compradores bons ali? Ótimo ponto. Que processo ou que regra que eu poderia criar um grupo de controle ali, começar a ser menos restritivo ali para ver quanto passa e se é a decisão correta ou não. É porque excelente esse último ponto, porque você pode de repente salvar pedidos, né, trabalhar melhor a experiência do seu cliente, que vai ser recorrente a depender do produto, né? Talvez no da Carmen não, porque é um produto de longa vida, longa duração, mas a depender ele vai virar um promotor e recomenda a marca, assim por diante, né? São muitos os aspectos. Mas né? só com, puxando esse gancho, eu acho que tão importante quanto a gente barrar a fraude é a gente aprovar bem, porque a insatisfação que a gente traz para um consumidor em a gente ter um pedido reprovado erroneamente, né, por alguma suspeita, a experiência é péssima. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ser realmente muito eficiente ali em ser assertivo, em barrar aquilo que precisa ser barrado. Fato. E não a gente, aconteceu um episódio em X lugar, e aí a gente vai lá e coloca uma regra em que a gente vai reprovar tudo que vem daquele lugar. Mas ali dentro tem muito pedido bom. Sim. E aí é um cliente que a gente perde, porque ele não volta, a experiência dele é ruim. Sim. Então, é super importante esse ponto que ele trouxe. E ele vira um detrator contumaz, né? Ele vai falar mal da marca gratuitamente por onde ele for, né? A gente não precisa disso. Exatamente. Boa. Bom, vamos falar ainda sobre crescimento, perdão. Ninguém cresce sozinho, né, pessoal? É muito importante a gente saber que existem parceiros que nos ajudam ao longo dessa jornada. Vamos pensar em quais são os tipos de parceria que vocês acreditam que são essenciais para garantir a segurança o crescimento em larga escala, né, com perenidade. O que vocês acham? E como que a gente avalia o parceiro certo, né? Porque está cheio de parceiros no mercado. Qual que é a estratégia que vocês utilizam para isso? Bom, falando em segurança, obviamente que eu vou puxar aqui o tema de fraude, né? Eu acho que quando a gente busca um parceiro olhando para fraude, sem dúvida, a gente busca alguém que está, né, com uma boa parcela de mercado, porque quanto mais dados você tem, mais assertivo você tende a ser na tomada de decisão, independente de ser uma transação que passou por Electrolux ou não. E também a gente busca muita proximidade com os nossos parceiros, para que ele entenda do nosso negócio, para que ele conheça o perfil do nosso consumidor, para que ele conheça os nossos canais de negócio, então ele entenda a diferenciação. Então, por exemplo, a gente tem a loja Electrolux e a gente tem o Shop Club, que é um clube de compras, né? E são perfis diferentes de consumidores. Então, a gente não pode tratar de uma forma genérica, colocar um monte de regra e sair processando. A gente precisa olhar para aqueles consumidores, sim, de forma diferenciada no sentido ali das configurações que a gente vai fazer. E isso é importante para que a gente seja mais assertivo. Então, essas particularidades a gente gosta de estar
a gente alinha sempre, a gente é muito próximo dos nossos parceiros. E eu acho que ter essa flexibilidade do lado do parceiro, ter essa proximidade, relacionamento, ir ajustando os KPIs, obviamente que a gente sempre vai buscar a melhor eficiência operacional com os parceiros Sim. que a gente trabalha e acompanhar mercado, quando a gente fala aí de novos produtos, evolução, a gente tem como é que a gente vai usar a IA dentro das nossas aprovações com mais agilidade, com mais assertividade. Então, sem dúvida, a gente sempre está olhando e monitorando muito, porque tem muito parceiro, né? Tem muitas empresas, muitos produtos. Então, obviamente que te gera dúvida. E eu acho que aí você vai setando alguns pontos importantes para o teu negócio, para o teu canal, para o teu consumidor. E aí você vai entendendo com quem você tem que trabalhar no mercado. Legal, legal. E você, Renato? Olha, no meu ponto de vista, ter um bom parceiro de antifraude é essencial. Tá? Eu falo, até quando eu vejo clientes meus lá da Nuvem Shop que falam, não, eu vou resolver eu mesmo. Eu faço, não precisa. Eu penso, isso é loucura. Sabe? Sim. Primeiro que uma empresa que está dedicada a isso vai ter muito mais informação, que ela está olhando não só para aquela loja, mas ela está olhando para o mercado inteiro. Então, ela vai ter uma profundidade, uma riqueza de dados muito maior. Sim. E outra que ela vai fazer só isso. O lojista tem que estar focado em vender. Sim. Ir atrás do cliente dele, pensar o produto dele, a marca dele, onde ele vai anunciar, quanto ele vai cobrar, etc. Tal. E não, como é que eu vou aqui criar uma regra de CEP por DDD, por valor, hora do dia. Não vale a pena. Assim, tem alguns que fazem isso, para mim é loucura. Então, escolher um que seja robusto, estável e que atenda a sua operação. E consiga evoluir com o seu negócio também, que consiga escalar e acompanhar o seu crescimento, que esteja sempre progredindo também, porque os fraudadores eles estão dia após dia subindo a barra do que eles fazem. São espertos, né? É possível. Deve ter uma feira igual a essa que eles fazem para trocar a melhor prática, não sei, porque cada coisa que eles inventam estão sempre vindo com algo novo, algo mais criativo, tal. Então não dá para ficar parado, tem que estar sempre lançando novas features, novas regras, novos modelos, colocando IA, tal, porque eles realmente não param. E é isso, basicamente, que consiga te acompanhar, eventualmente customizando também a operação, né? Porque no começo, quando você é mais simples, pode ser que uma coisa padrão, o 80-20 ali funciona, tal, porque o 20 é pequeno. Mas depois que você cresce, aquele 20 desatendido começa a ficar grande. Então, o que você vai fazer para aquele cara lá que é diferente, onde naquela tua relação lá entre aprovação, perda, custo, experiência, tal, não funciona tão bem, e aí como que você vai conseguir adaptar? Vamos olhar para essas coisas. Muito bom, muito legal. Agora eu vou dormir pensando na feira, né, dos fraudadores. Todo mundo aqui. Mas vamos lá. Nessa linha, vamos falar um pouquinho das consequências, dos impactos do aumento de pedidos ainda, né? Quando a gente aumenta pedidos, o que aumenta? Mais exposição, mais fraudes, mais erros operacionais, mais questões relacionadas à entrega. Gostaria de puxar agora um assunto que é como que vocês estruturam a gestão da operação, né, nessa jornada de crescimento. E quais foram os aprendizados de vocês ao longo desse processo? Bom, trazendo um pouquinho ali em questão no tema de segurança e fraude, eu acho que a gente tem bastante ferramentas hoje no mercado e você precisa saber, dentro da jornada do consumidor, em que parte você coloca cada ferramenta. Sim. Porque ali você já consegue, primeiro, evitar que muita coisa chegue, por exemplo, para o banco, porque isso vai prejudicar também a tua taxa de aprovação. Sim. Você também consegue demonstrar um pouco mais, até mesmo para os fraudadores, que o teu site é um pouco mais seguro, então talvez até direcionar ele para outro lugar. E ao mesmo tempo você obviamente tem que ter lá no final uma validação ali de dados um pouco mais minuciosa para você ter a garantia ali de uma assertividade, assim, a eficiência, né? Potencializar o máximo possível ali da eficiência que você espera. Então eu acho que à medida que você vai crescendo, você vai
Porque aí você também vai ter mais cenários, né? Você começa a descobrir mais Sim. coisas. Com a operação muito pequena, às vezes acontecem poucos fatos. Com a operação maior, você vai descobrindo assim, isso daqui não acontecia, aconteceu. Aham. A gente teve várias situações que a gente começou a plugar coisas e a gente não sabia, nossa, isso daqui se junta com isso aqui, aconteceu tal coisa. E aí a gente foi mapeando isso. Hoje acho que estamos assim bem cobertos, mas como o Renato mesmo comentou, né? O fraudador sempre está à nossa frente, então a gente sempre está descobrindo coisas. Mas acho que a gente ainda está bem cobertos, mas foram coisas que a gente foi descobrindo no início da operação, a gente foi mapeando e aí foi buscando ferramentas ou até mesmo com o parceiro que a gente já estava, tinha alguma solução para a gente conseguir ir estancando e tirando esses riscos de dentro da operação. Legal. E você, Renato? Olha, no Nuvem Shop a gente olha para risco quebrando em 2 segmentos. Tá. Tem risco vendedor e risco comprador. Fato. Tá? E aí a gente adota uma estratégia em camadas, né, ao longo dessa jornada. Porque pensa, tem a primeira barreira que eu coloco, que é o próprio onboarding, ou Sim. KYC, que eu já posso pegar um fraudador que está criando uma loja falsa e já barro ele logo ali Sim. na entrada. Sim, fato. Aí depois tem um outro momento no cadastro de produto, no monitoramento ali comportamental, do jeito que a loja vai evoluindo ali. Aham. Aí depois tem o momento da venda, também o transacional, que eu posso colocar um primeiro filtro anterior, tem o emissor, tem o antifraude, até eu aprovar, tem vários lugares que eu posso identificar e barrar coisas. Sim. Aí depois tem o momento ainda da saída do dinheiro, do saque, né? Porque eu liquido Sim. ali na minha conta e aí ele vai pedir para fazer um saque depois. Verdade. Então, dependendo do meu apetite e do contexto ali do caso, eu posso colocar a minha barreira antes ou depois, ali nessa jornada, e aí gerenciando falso negativo e falso positivo, né? E aí, como regra geral, assim, meu objetivo não é, e acho que o objetivo de ninguém aqui deveria ser ter fraude zero. Sim. Porque a fraude zero custa muito caro. Sim. Fraude zero significa que você está perdendo muita venda. É. Então, assim, alguma coisa vai passar, mas tem que ser controlado. Sim. E você tem que também estar sempre à frente dos ataques que chegam e que vão chegar. É parte do jogo. Então você Sim. tem que conseguir identificar muito rápido, já ver esse novo modus operandi e fechar a porta e estar sempre fazendo esse jogo de gato e rato Sim. ali, né? Essa mensagem que você trouxe é muito importante, né? Fraude zero não é necessariamente a melhor decisão. Não, você tem que buscar ter o maior resultado. Exato. O maior resultado é vender o máximo que você consegue com uma fraude controlada. Caminhar nessa linha que é super tênue. Exato, né? porque para você ter fraude zero, você vai ganhar menos dinheiro no fim do dia, garanto. É Que você isso. vai ter que sacrificar muita venda, você vai estar pior Sim. ali no final das contas. E aí a gente tem várias ferramentas que a gente usa ao longo do processo. Tem Bureau, tem ferramenta de device fingerprint, a gente tem CAPTCHA que a gente passa, invisível, tem antifraude, enfim, tem uma infinidade de soluções. Tem tecnologia proprietária que a gente usa, Sim. com IA também. A gente monta esse quebra-cabeças ao longo de todas essas etapas. Boa, legal. Esse ponto que você trouxe me fez pensar sobre a experiência do cliente. Será que existe um ponto de equilíbrio entre a eficiência operacional e o cuidado com o consumidor? Por quê? Porque quando tudo que a gente falou aqui nos leva para um lugar de automatizar, terceirizar, padronizar, né? Vocês acham que existe isso, um ponto de equilíbrio ali para que a gente consiga garantir a satisfação do consumidor e também o equilíbrio entre a eficiência operacional? Bom, do nosso lado, até porque é um propósito da Electrolux transformar a vida para melhor, então, independente da área, a nossa preocupação em primeiro lugar é com a experiência do consumidor. Então, quando a gente, por exemplo, busca um meio de pagamento, a gente sempre vai olhar a jornada, as fricções, como é aquela experiência para o consumidor, que tipo de risco que... Não é de risco, mas também de risco que a gente está passando, mas Sim. qual é a experiência? A gente está causando alguma dúvida quando a gente está ofertando algum meio de pagamento para ele, em que ele pode acreditar que aquilo possa ser uma fraude ou não? Que dados sensíveis ele vai ter que compartilhar? Então, a gente olha muito para isso e, como eu comentei ali atrás também, sobre a jornada ali de fraude também. Sim. Não é só reprovar aquilo que precisa ser reprovado. E, óbvio que a gente quer isso, né? A gente não quer ficar provando fraude,
mas aprovar aquilo que precisa ser aprovado, para a gente não trazer essa má experiência para o consumidor. Então, a gente tem muito cuidado com isso, por isso a gente, por mais que a gente tenha os parceiros e uma parte do trabalho é terceirizado, a gente olha muito dentro de casa, com lupa mesmo e muito próximo do parceiro, para a gente ter todo o cuidado com o nosso consumidor. Boa, legal. E você, Renato? Olha, esse ponto que você tocou eu achei muito, muito relevante. E aí aprendi até com erros cometidos no passado, né? Que tinha um pouco a ideia de que fraude era meio a engrenagem era o motor do carro, a engrenagem. Tipo, isso daí é invisível, é transparente, então tanto faz na jornada. Usa a ferramenta que parece melhor ali pro nível de risco e vamos embora. Acorta para o você cliente, vê que não é verdade. Aqui, né? Quando você está mexendo na jornada, é uma coisa muito crítica. Muito crítica. O consumidor pode ficar muito bravo ali, pé da vida, de você estar pedindo uma validação extra, de deixar as transações seguradas ali sem entender por quê. Meu lojista também fica bravo, se ele não entender muito bem o que está acontecendo, se está tendo erro ou não, por que está demorando para aprovar e tal. Então eu aprendi duas coisas com essa história. Primeiro, de você entender muito bem onde você está pisando, entender muito bem o risco daquele cenário e você discriminar ali a tua estratégia de acordo com isso. Então, por exemplo, uma coisa é um comprador que eu já conheço, que já comprou várias vezes em lojas da Nuvem Shop, que está vindo com o cartão que ele usa sempre, do endereço que ele usa sempre, do telefone que ele sempre usa, do mesmo IP, de uma loja que ele já comprou, produto parecido, valor baixo, hora tranquila. Isso é um cenário. Outro cenário é comprador novo, acabou de chegar, alto ticket, negócio meio de alto risco, horário estranho, cartão diferente, enfim. Não digo que é uma fraude, mas são cenários diferentes. Sim, então eu usar a mesma abordagem, a mesma estratégia nos dois cenários, eu vou estar errando. Sim. Porque ou eu vou passar a régua, nivelar por cima ou por baixo, né? Ou eu vou estar sendo muito aberto ou muito fechado, frustrando ali o outro. Então o primeiro caso é esse, conhecer muito bem e customizar ali o que eu faço. E o segundo é pensar muito na jornada e ser muito educativo e muito intencional na minha comunicação. Sim. Do tipo, se eu vou usar uma ferramenta do tipo pedir uma validação adicional do consumidor ou deixar a transação ali pendente de análise para alguém olhar e tal, explicar muito bem. Claro. Tanto para o comprador como para o vendedor, para eles entenderem o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que isso é bom para eles. Sim. Para eles entenderem, aceitarem e ficarem numa boa. Boa. Porque se você só faz sem explicar, você pode gerar frustração de todos os lados. Entre aquele aguarde que nunca termina. Exato. Né? Aí, tá dando problema, não funciona esse negócio. Exato. Muito bom, muito legal. Bom, agora vamos falar o seguinte. Para quem está tentando escalar e não quer perder o sono, o que essas pessoas precisam olhar para falar assim, alguma coisa, isso aqui está dando errado? Quais são os principais indicadores que a pessoa tem que ficar atenta para evitar que isso se torne uma crise? Renato falava no começo sobre um episódio na Nuvem Shop, né, que se tornou uma questão importante na história deles. O que vocês recomendam? Bom, falando de meio de pagamento, sem dúvida a taxa de aprovação é um KPI super importante e tem que ser monitorado ali em tempo real. Chargeback é um KPI também que precisa ser monitorado em tempo real. Eu acho que share de meio de pagamento, porque, por exemplo, se você tiver algum problema com algum meio de pagamento, seja uma intermitência ou até uma fraude, um ataque, alguma coisa, você consegue, através desses KPIs, entender que tem algum problema na tua operação. Então, é super importante, né, você olhar. E também cenários específicos, né? Você vende um produto X, esse produto nesse dia está com 30%, 40%, com volume muito maior do que... Tem alguma coisa, dá uma olhada. Não tem nada promocional, etc. Dá uma olhada que tem algum problema na operação. Então, acho que tem KPIs, sim, chaves e que rapidamente você consegue plugar ali para ter alguma gestão visual e que você consegue, e óbvio, aí você precisa interpretar e ter um plano de ação rápido, né? Legal, bacana. E você, Renato? Olha, eu acho o chargeback vital, só que ele chega tarde. Demora, né? Então você não pode só guiar o seu negócio com base nele, né? Taxa de aprovação é boa olhar, qualquer variação brusca ali no emissor, no antifraude pode ser sinal de problemas. Aí variações bruscas em ticket médio, em GMV, também podem indicar algum comportamento estranho, ou mudança de concentração em bandeiras ou em bins, podem mostrar que está tendo alguma coisa esquisita, ela se muda muito rápido. Aí que mais? Índice de reclamações,
Sim. de cancelamentos também, pode indicar alguma coisa. Verdade. Eu acho que esses daí são os principais. Legal. Pessoal, tá uma delícia, mas a gente tem que ir se encaminhando para o final. Então eu vou para a última pergunta, né? Vamos pensar o seguinte, aquela dica marota, né? Qual que é a ação simples que para aquela pessoa que está em processo de aceleração, que ela pode fazer hoje para tornar o e-commerce dela mais resiliente amanhã? Bom, a dica que eu daria para quem está começando é busque parceiros que tenham maior opções ali, plugs, etc., que vai atender a tua jornada de forma mais completa. Se você está iniciando, porque ali você tem velocidade, você consegue fazer uma gestão única, então você simplifica as coisas, porém pensando em escalar o teu negócio, porque também não adianta você ir lá e criar toda uma estrutura agora com um parceiro que você sabe que não vai te atender amanhã. Sim. Então tenta, por mais que você vai fazer faseado, já faz algo pensando para frente e que seja um parceiro que vai te atender e deixa o teu negócio mais flexível possível, sem fazer um monte de puxadinho dentro de casa que depois vai criar algo tão complexo que qualquer coisa que você tenha que fazer você não vai ter velocidade. Legal. Ou não vai ter, não vai fazer bem feito, né? E aí você não entrega uma solução ali com qualidade que é o que você gostaria. De uma forma bem simples eu faria isso para iniciar. Legal. Legal. Olha, ter um bom parceiro de antifraude é chave, né? A Carmen já comentou, concordo com ela. E outras duas dicas que eu dou são, primeira, procure lojistas do seu setor, que são, entre aspas, seus concorrentes, mas na luta contra os fraudadores, eles são seus aliados, na verdade, porque todo mundo aqui está brigando contra a fraude. Então, você conhecer empresas de um ramo parecido, trocar a experiência, o que eles têm usado, o que tem dado certo e tal, é super valioso. Então eu focaria nisso. E em segundo lugar, eu buscaria entender, conhecer mais do seu risco, sabe? Entender o seu cenário, onde você está pisando, de onde que vai vir o risco, sabe? E ao longo do tempo ir acumulando esse conhecimento. Aí eu não estou falando, eu vou conhecer tanto que eu não vou precisar mais de uma solução de fraude, não é isso. Mas aí você começa a criar essa casca, de já entender, qual que é um comportamento típico. Porque, de novo, por mais que a solução de antifraude seja super boa, ela não é infalível. Então você vai ali tomar umas porradas, mas você tem que aprender. Você não pode só tomar uma porrada, se machucar e não. Você tem que aprender com o que acontece. Então você começa já a entender dos modus operandi, entender ali, essa combinação aqui de, sei lá, CEP com DDD ou pedido muito alto, suspeito. Você já começa a identificar e aí você pode inclusive ajudar a solução a ficar melhor, já passar esse tipo de feedback e ter uma operação mais redonda. Então eu focaria nessas três coisas. Poxa, muito obrigada, gente. Que dicas, né? Eu não sei, eu saio daqui, todo dia eu aprendo uma coisa nova, mas tem dias que a gente aprende mais, né? Eu saio daqui muito animada. Pessoal, muito obrigada de novo por essa conversa tão rica. Para mim foi um painel incrível, uma troca super interessante. Obrigada mesmo. Enfim, se vocês quiserem deixar uma mensagem final para o pessoal, fiquem à vontade. Bom, obrigada aí a todos pela disponibilidade de estarem aqui e precisando, Carmen Pedroso, meu LinkedIn, eu fico à disposição aí caso queiram tirar alguma dúvida ou alguma ajuda, ou melhor, se quiserem também me ensinar alguma coisa, eu estou super disponível a aprender também, tá? Legal, obrigado, gente, espero que tenham gostado, uma honra, muito feliz de estar aqui com vocês hoje e aproveito para divulgar o evento da Nuvem Shop, que vai acontecer daqui a 2 meses, o D2C Summit. Então é o primeiro evento focado para modelo de vendas diretas, né? Para o lojista vender diretamente para o consumidor final, ali sem depender de um intermediário. Vai ser muito bacana, vai ser exatamente aqui, nesse lugar, no Distrito AMB. Legal. Estamos vendendo ingressos, então fiquem à vontade aí. Se quiserem passar no nosso stand também, será um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Gente, plateia, obrigada pela presença de vocês. Para todo mundo que acompanhou, muito obrigada pelo tempo e disponibilidade. Lembro que os nossos conteúdos estarão lá no ClearCash, @ClearSale no Instagram. Fiquem ligados, a gente sempre tem conteúdos. Foi o último painel do dia. Bom evento para vocês. Valeu, pessoal.